Então, a Bíblia, ela denomina o Espírito Santo, né, e já com essa nomenclatura, santo, né, ou santificador, porque é ele quem opera na vida do crente, levando-o à condição de ser separado. Ele é esse agente santificador, né? E aí nós percebemos pela narrativa bíblica, eu quero aqui finalizar com alguns textos que vão nos dar essa clareza desse modo, né, como a santificação acontece nas nossas vidas através da ação do Espírito Santo, levando-nos, impulsionando-nos, influenciando-nos a essa posição de santidade, né? Porque é o Espírito Santo, primeiro que tudo, note aí, é o Espírito Santo, o agente santificador, primeiro, na eleição dos santos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, ele vai nos informar da seguinte forma: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então o apóstolo Pedro está nos informando que nós somos separados, e é santificação ou é santidade, né? Ser separado para Deus, e dentro dessa separação, o progresso, né? A ação evolutiva de santificação também é operada dele. Ele diz, para a santificação, ou em santificação do Espírito, para a obediência. É o Espírito que vai sempre ali corrigindo a rota, dizendo, como já acabamos de mencionar, quando nós erramos nos nossos juízos de valores, nas nossas posturas, na nossa fala, o Espírito Santo vai ali dizendo, epa, você agora é membro do reino, não é dessa maneira que se deve agir, de falar, de julgar. Então, ele vai dando esse direcionamento para as nossas vidas. Primeiro, há esse chamado, né? O Espírito Santo desperta a nossa mente para a compreensão da vontade de Deus, nós a aceitamos, e quando somos inseridos nessa nova vida do reino de Deus, requer-se que ele continue com essa ação de correção, de direcionamento, de educação para a fé cristã. Então, temos aí. Segundo, o modo como o Espírito Santo opera, além, como já dissemos aqui primeiro, na eleição dos santos, na manifestação profética. Também uma informação do apóstolo Pedro, agora na sua segunda carta, no capítulo 1 e o versículo 21. Ele vai dizer, um texto bastante conhecido, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens santos de Deus, ou seja, separados de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele separa homens para ser profeta, porta-voz, para falar diante de Deus. E quando já estão nessa posição, ainda assim, o que eles falam é num direcionamento de Deus. Então nós temos aqui essa ação, o modo como a santidade acontece, a santificação, ela faz parte da nossa vida, com essa ação do Espírito Santo na eleição, na ministração ou manifestação profética. E também na nossa vida privada como crentes. O escritor aos Hebreus, nós já citamos esse texto lá no comecinho, capítulo 12, versículo 14, ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é essa ação do Espírito Santo que nos dá a condição de, sempre em face dos nossos enfrentamentos, observarmos os valores do reino. E mesmo muitas vezes querendo permitir que, por conta da circunstância,
a nossa velha natureza se manifeste em revidando alguma ofensa, ou agindo de maneira egoísta, egocêntrica, arrogante, maliciosa. O Espírito Santo vai ali nos informando de que se nós queremos ter uma vida e um relacionamento eterno no reino de Deus com Ele, enquanto aqui estamos, transitoriamente, esses valores já têm que ir sendo incorporados nas nossas vidas. Esse é o modo como a santificação acontece na nossa vida com essa ação do Espírito Santo. Então, para fecharmos aqui essa nossa primeira prédica, amanhã até mais, na vida diária do crente, o principal instrumento utilizado pelo Espírito Santo como modo de nós sermos santificados é a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 17, e também versículo de número 17, Jesus diz, orando a favor dos seus discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, na vida diária, cotidiana do crente, o modo como nós adquirimos a prática da santificação, de uma vida separada para Deus, é na observação da palavra. Ela tem os conselhos, ela tem a informação necessária para as nossas vidas. E em seu labor santificador na vida do crente, o Espírito Santo é capaz de atingir todas as áreas. Espírito, alma e corpo, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele vai dizer assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, ou sem necessidade de se corrigir. Olha que coisa linda, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade, ela é manifesta no nosso modo de vida, no modo de olhar, de andar, de ler, de vestir-se, de comer, de beber, de adorar, pensar, ofertar, enfim, todo o nosso viver exprime a ideia de santificação. E essa é uma ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas que nos condiciona. E o principal instrumento que ele faz isso é por meio da sua palavra. Por isso que o crente não pode olvidar e nem negligenciar a informação das Escrituras Sagradas. Ele tem que se debruçar dia após dia na busca pela orientação que advém da palavra de Deus para a prática da santificação ser uma realidade na sua vida em todos os aspectos, em todo o seu modo de vida. Irmãos, eu espero poder ter sido claro e compreensível a cada um, nessa nossa primeira parte. Desejo e faço votos para que esse mesmo Espírito santificador continue iluminando os olhos do nosso entendimento. Essa é a vontade de Deus, de que nós possamos, não apenas, uma vez que já aceitamos, fomos colocados dentro deste aspecto de separação, de santificação. Já somos filhos de Deus, já fazemos parte do reino de Deus, já somos separados do senso comum, mas é preciso que haja a liberdade para que o Espírito, para que a palavra de Deus flua, nos levando a uma santificação plena das nossas ações, da nossa prática de vida, dos nossos juízos de valores, em todos os âmbitos e em todo o tempo. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui e daremos continuidade à nossa preleição dentro dessa temática que nos foi sugerida para a celebração do 9º ano da Igreja Batista. Como vocês já sabem, o nosso tema geral é Santidade, minha prioridade. Nós falamos na nossa primeira
oportunidade aqui ontem sobre conceito e modo de como se opera essa santidade. O que é a santidade, né? E como é que ela é estabelecida, o modo como ela opera em nossas vidas. Nós vimos lá, através do Espírito Santo, ele é o agente santificador e, como vimos também, o principal instrumento que o Espírito Santo usa nesse processo da santificação nas nossas vidas é a palavra de Deus. Dessa feita, nós queremos já que você localize aí na sua Bíblia, né? Tome nota, pega papel e caneta. Êxodo capítulo 39 e o versículo 30 se constitui aqui no texto básico que eu escolhi para a nossa fala no dia de hoje, com essa segunda temática aqui, essa segunda abordagem do tema, onde nós iremos falar aqui sobre a finalidade da santidade. Tá? Qual é essa finalidade de que Deus nos chama para sermos separados e porque o Espírito Santo trabalha efetivamente na nossa vida, progressivamente levando-nos a um estágio de santidade em nossa vida, em todo o aspecto dela, né? A nossa conduta, o nosso modo de falar, de agir, o nosso senso de juízo, enfim. Tá? Então nós, nessa segunda abordagem, iremos falar sobre essa temática, a finalidade da santidade. O nosso texto básico é Êxodo capítulo 39, versículo 30, que diz assim, como eu já disse para os irmãos, nós estamos usando aqui a Bíblia apologética, a tradução é Almeida corrigida, ampliada e fiel. Versículo 30 do capítulo 39 do Êxodo diz assim: fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo. Santidade ao Senhor. Amém, irmãos? Nós temos aqui, dentro dessa confecção da mitra sacerdotal, né, uma coroa que o sumo sacerdote deveria usar para entrar na presença de Deus. E já essa mitra já tinha uma ideia de separação, né? Como nós podemos observar aqui no texto, fizeram também a folha da coroa de santidade. A própria coroa já tinha esse aspecto, ele não era uma mitra, não é um acessório utilizado por todo mundo ou por qualquer um. A especialidade era do sumo sacerdote de usar essa mitra, né? E nela se inscreveu a declaração santidade ao Senhor. Ela já demonstra, dentro dessa nossa temática de hoje, a finalidade da santidade, né? Ela já tinha essa indicação de pertencimento. A finalidade da santidade é que se possa ser observado pelas demais pessoas, pelo contexto em geral, que nós, quanto Igreja de Cristo, quanto servos de Deus, somos propriedade dele. A finalidade da santidade, de uma vida santificada, né, de uma vida separada, com essas ações, esses direcionamentos que o Espírito Santo vai trabalhando para que seja uma prática normativa da vida do cristão, tem a finalidade de identificá-lo como pertencente a Deus. Essa é a questão. Se nós não temos nenhum aspecto de diferença, e por favor, entenda a minha fala, que a grande preocupação
de diferencial que tem que ter na vida do crente, muito mais do que a forma como ele se veste, muito mais do que usos e costumes, onde se há uma preocupação exorbitante para traduzir uma ideia de santidade. Essa santidade que deve ser identificada, né, essa diferença de vida tem que ser, sobretudo, essencialmente na questão moral, nos nossos juízos de valores. Como é que é a minha participação na sociedade? Ela tem que identificar. Essa é a finalidade da santidade. Identificar que o meu modo de vida diz que eu pertenço a uma ordem, a um reino, a um regimento diferente. Então essa é a primeira finalidade da vida santificada e que Deus requer de nós, para que sejamos identificados como pertencentes a Ele. Nós somos dele, ok? Então, a santificação, ela implica essa separação para Deus. Nós já falamos, né, no conceito, ela indica a separação. E esse processo de santificação ou de santidade, ela implica nessa separação para Deus. A cada dia que passa, nós sofremos e devemos sofrer um processo de aperfeiçoamento espiritual, onde nós vamos cada vez mais, progressivamente, obviamente, porque é uma questão educacional. Por isso nós falamos que o principal instrumento pela qual o Espírito Santo usa nesse processo de santificar as nossas vidas é a palavra. Ela é educacional, ela é instrutiva. Então, conforme nós vamos absorvendo da palavra, progressivamente nós vamos entrando dentro de um processo de aperfeiçoamento, de maturação espiritual. Nós vamos deixando, ao passo que andamos pelo caminho, os resquícios, as características, o modo de ser próprio do homem carnal, advindo de Adão, e começamos a absorver os valores do homem espiritual, Jesus, né? O nosso grande modelo. Como dizia lá Paulo, a recomendação, olhando para Cristo, ou seja, ele agora é o modelo, ele é o espelho, é dele que nós precisamos extrair e aplicar o conceito para a nossa vida aqui. Ainda, dentro desse tabernáculo terreno, somos biologicamente ligados ao homem Adão. Porém, aqui na nossa mente, Romanos, capítulo de número 12, né, versículo 1 e 2, a exortação e o apelo de Paulo, para que nós, cada dia, progressivamente, sejamos renovados no nosso entendimento. Ou seja, estamos com os pés aqui nessa terra e biologicamente a nossa natureza está ligada a Adão. Porém, a nossa forma de pensar, os nossos conceitos têm que ser os do reino de Deus. Essa é a finalidade da santidade que Deus nos propõe. Que dia após dia nós venhamos ser identificados com essas características de Cristo e do seu reino. Atos, capítulo de número 26, versículo de número 18, diz assim: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Paulo está aqui testemunhando o que o próprio Senhor disse a ele, né? Revelou a ele desse propósito. E esse propósito de santificação, de chamar para si, de lançar um apelo a todos os homens, de estarem vindo, né, de encontro a ele, adentrando a essa separação. Mesmo estando no mundo, como já dissemos repetidas vezes, porém,
vivendo de maneira separada no que diz respeito aos aspectos morais, as nossas falas, as nossas posturas, os nossos juízos de valores. E olha o que diz Paulo, que o Senhor falou para ele. Para o propósito ou a finalidade da santificação, da santidade, é para que os nossos olhos comecem a ser abertos. Primeiro, temos uma compreensão. O que está diante de nós? Qual é os valores deste mundo? E termos os olhos abertos para entender os valores do reino de Deus em meio a esse contexto de vida que estamos. E diz que a finalidade dessa santidade nas nossas vidas, que é proposta por Deus, é que nós possamos sair, haver uma mudança de um estágio das trevas, ele diz converter das trevas à luz. Essa ideia de treva é o sentido de que este mundo, ele vive sem a devida leitura, a adequada compreensão e cosmovisão que agrada a Deus. Está em trevas, está em escuridão, está perdido em suas análises, em sua maneira de conceituar valores morais e espirituais. E ele disse que o propósito dessa santificação que Deus requer de nós, uma vez chamados para Ele, é que vamos esclarecendo os olhos do nosso entendimento. Sejamos gradativamente transferidos desse estágio de trevas para a luz, para a iluminação, para a clareza da sua vontade dentro do nosso contexto de vida. E ele diz do poder ou influência, vamos entender esse poder aqui como influência, aquilo que exerce domínio, influência sobre nós, do poder ou da influência de Satanás a Deus. Estejamos, essa é a finalidade, que quanto mais conhecemos o Senhor, nós vamos nos desprendendo do poder e influência próprios do regimento deste mundo, que é Satanás, o príncipe que governa este mundo. Nós possamos ir se desprendendo dessa influência própria do sistema do mundo e sendo submetidos às diretrizes de Deus e do seu reino. Ele diz, a finalidade disso é que nós possamos receber a remissão dos pecados e sorte, oportunidade de estar entre os santificados pela fé em Cristo Jesus. A nossa salvação, a nossa santificação, ela é conquistada processualmente, progressivamente, dia após dia. E também ela tem a finalidade para que nós estejamos habilitados a cumprir, grave aí, marque aí, a finalidade de cumprirmos a vontade de Deus para nós mesmos, para a nossa própria vida. O homem por si só, ele não tem, por causa da queda, pois está ligado a Adão, ele não tem o devido discernimento do que é bom nem para si mesmo. As Escrituras Sagradas, ela vai ser enfática dizendo que o coração do homem é enganoso. O apóstolo Paulo disse que é possível que o nosso próprio coração tenha equívocos, até mesmo com respeito a nós. Ele vai dizer, mesmo que o vosso próprio coração vos condene. Então isso é possível, porque nós estamos dentro de um estágio da vida, inserido dentro de um contexto de pecaminosidade, onde nós perdemos o direcionamento, a capacidade de raciocinar de maneira adequada. Por isso que a finalidade de haver uma abertura para que o Espírito de Deus, e isso de maneira muito especial, por meio da palavra, vá trabalhando em nossas vidas, é que nós possamos ir progressivamente entendendo e cumprindo a vontade de Deus para nós mesmos. A boa vontade. Já dizia um grande pregador que não existe boa vontade no homem. Toda boa vontade é de Deus para o homem. E essa é a finalidade da santificação. Que nós venhamos a
cumprir a vontade de Deus, ter o discernimento do que é que Ele quer. E o que Ele quer é o melhor, é o mais adequado para ser estabelecido em nossas vidas. Para consolidar este tópico, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim à igreja dos Tessalônicos: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 2 pontos, que vos abstenhais da prostituição. Muitas vezes a ideia da prostituição, neste mundo corrompível, ele tem uma ideia de prazer, de alegria, de satisfação. E sem o direcionamento do Espírito Santo, nós não compreendemos que a nossa satisfação, mesmo na ordem sexual, ela tem que ter um direcionamento, ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que ter uma regra, e a vontade de Deus é estabelecida de modo que nós tenhamos essa compreensão adequada de como viver o prazer, viver a satisfação também nessa área da vida, né? Então essa é uma das finalidades específicas da santificação. Podermos cumprir a vontade de Deus acima das nossas próprias vontades, impulsos e desejos, né? Então, entenda, quando somos santificados, nós damos lugar à natureza divina. Obtemos pleno acesso a Deus e por Ele somos capacitados a servir agradavelmente. A genuína santificação afeta o nosso entendimento, a nossa vontade, nossas paixões, nossa consciência. É o todo, né? E essa é a finalidade, de que todo o nosso ser possa estar cativo à vontade e às diretrizes de Deus. Quando assim o é, quando nós estamos em condição de atender à vontade de Deus, isso é um indicativo de que nós estamos vivendo uma vida de santificação. Ao contrário do que alguém pensa, ser infalível. Não erramos. Não. Mas a santificação, a finalidade dela é que a cada dia nós possamos estar sendo levados a uma dependência exclusiva de Deus. E para fora, uma visão de quem nos observa, de que pertencemos a Ele e que estamos andando e vivendo na direção que Ele mesmo estabeleceu para as nossas vidas. Ok? Os teólogos, eles costumam definir a santidade de Deus como o corolário de seus atributos, ou aquilo que coroa, né? Aquilo que é a beleza, o realce de todos os atributos divinos, é a santidade. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo vai dizer: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça. A finalidade da santidade é que recebamos de Deus parte do seu caráter, para compreendermos a sua vontade e podermos andar na direção dessa vontade que Ele estabeleceu para as nossas próprias vidas. Tá? Então, a grande finalidade da santificação é produzir o que os gregos, né, Paulo usa esse termo também, a metanoia. O que é a metanoia? É a mudança de mente. Essa é a função, a grande finalidade de Deus, querer a santificação das nossas vidas, querer que nós venhamos a permitir uma ação completa do Espírito Santo nos conduzindo a essa separação para Deus. É que nós possamos adquirir essa mudança de mente. Paulo vai dizer aos irmãos que conheceram a Cristo: outrora, antes, em um outro estágio da vida, vocês eram, aí ele vai dar uma descrição de muitas coisas, e além daquilo que nós podemos acrescentar hoje, pessoas que eram
presas no álcool, nas drogas, né, numa vida devassa. E disse: agora vocês têm que ter uma vida diferenciada e vocês podem ter. E essa é a vontade de Deus, na ação do Espírito Santo, por meio da sua palavra, levar-nos a essa mudança de mente, a essa metanoia. Né? Aí os nossos julgamentos, a nossa fala, o nosso posicionamento ante a sociedade, aos enfrentamentos do nosso tempo, na relação como igreja, na relação em família, é que tenhamos essa mudança de mente, de acordo com a vontade e os princípios do reino de Deus. Observe, né? Jesus falou de sermos sal e luz. Isso é santidade. Essa é a finalidade da santificação. O sal para dar sabor. O sal é algo importante, necessário. Nós somos uma igreja santificada, uma igreja separada, uma igreja direcionada pelo Espírito Santo de Deus em todos os aspectos da sua existência. É necessária dentro dessa sociedade. Somos luz, disse Jesus. Né? Vamos resplandecer, vamos iluminar, vamos trazer clareza a este mundo que está em treva. Vamos lançar o entendimento de Deus sobre este povo. Essa é a missão da igreja. É a finalidade de que Deus está santificando a igreja, para que ela tenha essa participação efetiva de produzir um raciocínio de Deus sobre a sociedade em que ela está inserida. Paulo, nessa mesma direção, ele vai declarar-nos que somos como astros ou luz, luzeiro no mundo em degradação moral, e que devemos, né, em um culto racional a Deus, vivermos de modo a estar constantemente sendo renovados nesse entendimento. Nós somos astros no mundo, luz no mundo. Nós devemos resplandecer essa luz de entendimento da vontade de Deus no mundo em que nós estamos vivendo. Essa é a finalidade do processo e do trabalhar do Espírito Santo sobre a igreja, para que ela repasse isso dentro do contexto de santidade. Isso é ser santo. Né? No Novo Testamento, a santidade assumiu as características de justiça e de pureza moral. Biblicamente, santidade se refere a características relacionadas à ideia de separação do que é comum ou mesmo mal. Daí o estado de ser caracterizado pela pureza, integridade e bondade moral. Quando atribuída aos homens, combina a distinção de ser chamado por Deus, eleição, como já falamos inicialmente, e dedicação aos desígnios de Deus, obediência. Então, a expressão e a finalidade da santificação aqui, para a gente fechar, é essa. O mundo precisa ver que nós fomos separados por Deus e para Deus. E quando isso acontece? Quando nós vivemos na obediência à sua vontade, em detrimento das pressões próprias deste mundo. E aí nós precisamos resplandecer os valores do reino de Deus sobre uma sociedade confusa, perdida moralmente. Né? Ela precisa olhar para a igreja e ver na igreja os valores do reino de Deus, que são os mais adequados para produzir uma verdadeira alegria, a verdadeira paz que este mundo tanto precisa, tanto precisa. Amém? Denota-se então tanto um coração voltado para Deus, como o modo consciente de viver. É a santidade da vida. É estar voltado para Deus, inclinado a ouvi-lo nas suas diretrizes para a nossa vida e obedecer. E viver de acordo. Viver com esse parâmetro. Então, o conceito de santidade, ele está associado à virtude. Virtude, ela tem dois sentidos, que são sinônimos, né, incluído dentro do termo. Tanto indica qualidades, né, valores, como poder.
Então, o conceito de santidade na vida do crente, ele está associado à virtude, tanto a qualidades morais, o modo de pensar, de julgar as coisas, de estabelecer valores, né? Determina como é que está o nosso nível de santificação e o poder de lutar contra, de estar diante de Deus, atendendo à sua vontade, aos princípios que Ele estabeleceu para a nossa vida, ser normativa prática do nosso viver, mesmo em frente a tantas coisas que tenta inserir no contexto da nossa vida outros valores. Isso indica poder, isso é virtude. Então a vida da igreja, quando está em santidade, é quando ela é capaz de viver os valores do reino de Deus, mesmo em meio a um mundo que tem outros valores e que lança uma pressão violenta para que ela abra mão dos valores do reino de Deus e ainda assim ela se mantém firme, fiel. Aí demonstra o nível de espiritualidade, de santificação que a igreja está vivendo, né? É uma ideia de exaltação do espiritual sobre o carnal. A santificação, neste aspecto de atender à vontade de Deus, indica claramente que o aspecto espiritual, os valores do reino de Deus na nossa vida, estão sobrepujando sobre a carnalidade, sobre aquilo que é mundano, né? E esse espiritual não é, quando a gente fala de espiritualidade, tem que desmistificar isso também, não é uma ideia do místico, né? Como nós falamos de espiritualidade, nós transcendemos muito a uma ideia mística, mas da virtude, de qualidade, de valores morais. Essa é, sobretudo, a finalidade com que Deus estabeleceu a ideia de santidade, de santificação para as nossas vidas, né? Para que nós sejamos conhecidos dele, conhecido como sendo dele e agindo de acordo à sua vontade, por meio da sua palavra. Então fica aqui, irmãos, eu espero em Deus que esta palavra desses 2 dias possa ter sido clara para os irmãos e possa ter sido abençoadora nessa trajetória e neste caminho, né? E nesse desejo de Deus para as vossas vidas. Irmãos, se assim Deus nos permitir, quem sabe ano que vem possa ser diferente, possamos estar juntos, né? Mas se assim não for, segundo a vontade de Deus, que é perfeita, santa, agradável, nós desejamos que possa ter sido abençoadora essas palavras, possa fortalecer a sua fé, que você continue firme, desejoso de ser separado de Deus e para Deus e viver os valores do seu reino. Permita que o Espírito Santo, dia após dia, trabalhe com muita liberdade na sua vida, lhe direcionando por meio da palavra de Deus a uma vida plena de santificação, como um vaso escolhido de Deus e como luz a ser projetada sobre este mundo de trevas, trazendo clareza, trazendo discernimento, orientação a tantos e tantos que estão desnorteados. Que Deus em Cristo continue vos abençoando para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao pastor Isaías, que aceitou de bom grado vir nos trazer essas 2 mensagens que realmente falou ao nosso coração e que cada um de nós, aqui do Alegria, desta igreja, possa fazer a diferença nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, porque através de nós podemos fazer outras pessoas chegarem ao conhecimento de Deus
e fazer parte do reino dos céus lá na eternidade. Eu quero agradecer a cada um e conto com vocês, nós todos, em continuarmos a levar essa palavra que o Senhor tem nos dado constantemente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, agradecemos por tudo que o Senhor falou através do pastor Isaías. Esteja, Senhor, capacitando-nos, dando a direção para que o teu nome seja glorificado e exaltado através das nossas atitudes, ações, palavras, vestir, andar, porque nós somos diferentes, reconhecemos. Por isso, Senhor, ajuda-nos através do teu Santo Espírito a nos consertar. Em nome de Cristo Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada servo dele, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.